Oi pessoal, aqui é a Lívia do Liv Studies e eu vou mostrar um pouquinho sobre os meus estudos. Bom, a primeira coisa que eu faço antes de começar a realmente estudar é ver as pendências no meu planner. Eu só dou uma olhada rápida e depois eu vou direto pro meu caderno de sala de aula para dar uma rápida lida também nas matérias, principalmente agora que tá no comecinho, tem pouca coisa anotada. Eu já contei lá no Instagram, mas eu tenho 5 matérias e uma delas é em EAD, ou seja, é ensino à distância. As outras 4 são presenciais. E, por incrível que pareça, a EAD é a que mais tem matéria até agora, que é basicamente um português, por enquanto. A gente tem falado de coesão, coerência, como que funciona o parágrafo, coisas nesse sentido. E eu decidi imprimir todas as aulas, porque a gente tem a opção de ver videoaula, né? Tem a videoaula, tem a aula em si, tem os exercícios. E como a videoaula é exatamente o que tá na parte escrita, eu preferi imprimir, até porque eu não sou tão fã de videoaula, principalmente eu não me adaptei muito ao professor dessa EAD, então eu preferi imprimir mesmo, é uma coisa bem simples, bem facinho, e eu imprimi exatamente do jeito que estava no site, então é uma matéria bem grande, mas dá pra cortar muita coisa, dá pra resumir muito, porque eles realmente fazem uma coisa bem detalhada. Então, eu comecei a marcar. Eu tô marcando com um marca-texto pastel da Faber. E eu uso o básico, uma cor pra título e uma cor pra subtítulo. E às vezes eu coloco outra cor pra quando tem um tópico dentro, sabe? Mas não tem nada certo do color code nesse texto foi dessa forma, mas em outro pode ser de outra. E aí eu vou fazendo algumas anotações, algumas coisas que eu acho importante, mas apesar disso eu não gosto muito de estudar pelo texto, eu gosto depois de fazer um resumo à mão do texto que eu li. E como a EAD vão ser 10 tópicos durante o semestre, já liberaram 2, e eu decidi ler logo esses 2 tópicos, grifar, fazer tudo certinho. E agora no carnaval eu pego mais o tópico 3 para ir fazendo as coisas, não deixar tudo para a última hora, porque apesar da disciplina ser realmente online, a prova é presencial, ou seja, você realmente não é aquela coisa, passei, é só online, então eu tenho que fazer direito, mas tá sendo bem tranquilo. E depois de toda a leitura, de grifar, ver que realmente eu considero importante, eu vou pro caderno. Eu fiquei muito em dúvida se eu fazia no computador ou realmente eu fazia manuscrito. Só que como eu tô com uma ideia de ter um fichário todo completinho, que eu possa consultar durante o período, durante todo o curso mesmo, fazendo as anotações bonitas e tudo mais, então eu decidi fazer escrito mesmo. Eu comecei realmente copiando o que eu tinha grifado, mudando algumas palavras, às vezes eu tinha grifado demais, então eu tentei sintetizar ao máximo para deixar realmente uma coisa resumida, para deixar uma coisa realmente pronta para leitura, para prova e tudo mais, para eu não ter que ficar fazendo outro resumo, para eu, sabe? Porque se for para ter igual o que tava no texto, era só eu ler o que tava grifado. Então eu tentei jogar para as minhas anotações, para as minhas palavras, porque eu considerava mais fácil de entender. E quanto ao color code, como o caderno é roxo, era o que eu tava usando no direito no semestre passado, ele ainda tá pela metade, então eu decidi continuar com ele. Não tinha sentido eu pegar outro caderno, já que esse eu já estava usando. E como ele é roxo, eu continuei com o mesmo color code que eu estava usando no direito, que era roxo para título, subtítulo dentro de tópico, eu uso azul claro e o texto todo em preto. Quando tem alguma coisa extra, geralmente eu passo um marca-texto pastel, ou então eu uso laranja para destacar, sabe? Ou um laranja ou um vermelho. Mas basicamente é isso. E eu gosto de usar sempre caneta preta. Eu não gosto montando de caneta azul pro texto inteiro. Então eu uso sempre preta. E eu tenho utilizado no texto. Na verdade eu utilizei no texto agora. Eu usei a Uniball Signo e usei as canetas da Muji para serem coloridas. Eu acredito que isso vai me ajudar muito. Eu tava pensando no início em não jogar as folhas fora, lógico, da aula, porque aí eu posso ter como parâmetro na hora de estudar, não entendi tal coisa, então eu volto, eu leio a explicação toda, porque o meu realmente seria só um resumo daquilo. Só que com o tempo depois eu vou jogar as folhas da aula fora e ficaria só com o meu fichário,
Porque, como eu disse, a ideia é ter um compilado de resumos para eu utilizar durante toda a faculdade, porque minha ideia é, como tem sido pouca matéria, eu acho que eu vou conseguir usar por fichário 2 períodos. Ou seja, estou no primeiro período, vou conseguir colocar a matéria do período que vem para ficar tudo organizadinho, ou seja, seria um fichário por ano. Então, acho que vai ficar bem legal. E só para vocês terem ideia, eu consegui resumir cerca de 15, 16 páginas só frente, num total de uma folha frente e verso e metade de uma folha só. Ou seja, acho que vai me ajudar bastante. Falta ainda o tópico 2 para fazer, que eu vou iniciar, mas já tô satisfeita. Esse fichário da IES é o que eu uso desde o direito, deve ter quase 2 anos, ele tá em perfeito estado. Aí eu dividi já as matérias, só que eu ainda não tenho muita coisa pra colocar nelas. Bom, as anotações do tópico 1 ficaram assim, ó. E eu só destaque e passo pro fichário quando eu acabo aqui, ó. Acabei, vou passar pra outra página, aí eu passo pro fichário. Porque eu gosto de escrever no caderno, eu gosto do apoio do caderno. Então, a não ser que eu acabe a página inteira, eu não vou passar. Mas eu acho que eu vou esperar um pouquinho, só pra terminar o tópico 2, pra eu passar tudo junto. Só por uma questão meramente... Enfim, não tem um motivo certo. Mas aí ficou assim. Eu achei que ficou bem resumidão. Ele tá ótimo. É só realmente o essencial pra conseguir resolver os exercícios, ter uma coisa mais simples de pegar e na hora de fazer a prova é muito mais fácil de estudar. E esse é meu caderno de sala de aula e eu vou continuar com o mesmo método. Eu não sei ainda se eu vou chegar em casa e vou passar limpo ou se eu vou esperar pra fazer o resumo pra prova. Eu tô com medo de deixar acumular, mas por enquanto eu tô vendo que tá sendo pouca matéria. Então, ó, finanças não tive nada, gestão também não. Na verdade, tive isso aqui só. Unidade 1, sociedade do conhecimento, é o que eu tive mais. Só que é uma matéria bem tranquila, por enquanto tá falando de evolução humana, Homo sapiens, sabe? Coisas nesse sentido, ó. Lembrando que esse caderno é menorzinho, sabe? Comparado com o outro caderno, ó, a diferença de tamanho é muita. Aí já passou isso tudo. Aí eu não sei se eu já começo a passar limpo agora, se eu espero mais um pouco, já que a prova é só daqui a 2 meses. E marketing 1, ó, teve isso e isso aqui. Então tá sendo bem tranquilo. A gente tá agora já encerrando fevereiro, vamos pra março. Então não teve ainda muita matéria. Tem matéria igual, por exemplo, gestão, é uma coisa só de... Como é que é o nome? É uma coisa mais prática, uma coisa mais dinâmica, tem muito trabalho, então acaba não tendo tanta matéria em sala de aula. E, gente, só pra finalizar, como eu disse que tem pouca matéria, o que eu gosto de fazer é antes da aula, eu dar uma lidinha, só pra não chegar tão perdida, o que teve mesmo na aula passada, sobre o que ele tá falando. Igual, por exemplo, você pega marketing. Gente, marketing 1, eu só tenho isso, não custa nada eu ler, só pra ir fixando antes da aula. Mas tem sido bem tranquilo, sério. Eu tava esperando uma coisa mais puxada, como direito, mas o curso realmente é mais dinâmico, é uma coisa mais de trabalho, então tem sido bem de boa. Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido, tenha dado para acompanhar um pouquinho sobre como que eu faço a questão de passar limpo, de resumo. Eu sempre fiz daquele jeito, tem dado certo para mim. A única coisa que eu vou decidir realmente é se eu vou continuar passando a limpo, teve a aula, vou passar limpo, ou se eu vou esperar mais um pouco, já que tem sido pouca coisa, entendeu? Se eu pego o final de semana eu consigo fazer tudo, não sei. Mas só de eu estar lendo antes de ir pra aula já tem me ajudado bastante. É isso, gente. Um beijão pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.